mas surgem o incômodo e até mesmo a vergonha privam muita gente, né, de usar aquela roupa desejada, aquele shortinho, aquele biquíni, enfim. Cerca de pelo menos 20 milhões de brasileiros sofrem com as varizes, né? Na maioria delas, gente, é mais mulheres. A gente vai saber por quê, né? E o médico, doutor Augusto Brasileiro, ele é angiologista, está aqui para tirar nossas dúvidas. Vamos falar sobre esse assunto. Agora eu quero ver a participação de vocês também pelo Zap, tá? Manda aí sua pergunta, 981457570. Esse é o número do Zap, mande áudio, mande mensagem escrita, pode fazer a pergunta que vocês quiserem, tá bom? Doutor Augusto, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bom, Marília. Bom dia, é um prazer estar aqui de volta falando com você e sobre esse assunto que é tão importante e tão comum, né? Que é a questão das varizes. Vamos começar explicando para quem está em casa, né? O que são as varizes? O que é que causa as varizes? Olha, isso é uma pergunta muito frequente em consultório. Na verdade, varizes são veias que dilataram e ficaram tortuosas. Depois que isso acontece, isso é um processo irreversível. Essas veias, depois que elas adoecem, não tem como mais reverter. Certo. E aí tem que fazer o tratamento. Como é que é esse tratamento, doutor Augusto? Explica pra gente. Hoje em dia tem laser, tem vários tipos de tratamentos, né? Isso, Marília. E tem a cirurgia, não tem ainda? Ainda existe cirurgia, sim, mas o primeiro passo é você ter um bom diagnóstico. Para você poder escolher qual a técnica mais adequada para aquela paciente, o ideal é que seja feita antes uma história do paciente, você entender quem é aquele paciente que você está tratando e, além disso, fazer um bom exame físico, porque já no exame físico você consegue identificar não só o problema, mas também identificar em que grau aquele paciente se encontra. Baseado nisso, você solicita exames complementares, que hoje tem um exame muito específico, que é o ultrassom com Doppler. Você consegue identificar exatamente onde é que começa o problema, para a partir daí pensar na melhor opção de tratamento para cada caso. E me diga uma coisa, há um risco, né? As pessoas que têm muitas varizes, principalmente aquelas mulheres ou homens também, que tem também homens, né? A gente vai saber já já quem é que tem mais, mas pelo jeito as mulheres sempre, né, ganham em tudo, gente. Mas olha só, os riscos, quais são? Principalmente aquelas varizes muito gordinhas, sei lá, muito inchadas, né? Quais são os riscos que a pessoa pode correr? Perfeito, Marília. Olha, quando a veia dilata muito, basicamente existem 3 riscos maiores. Primeiro, essa veia pode romper e o paciente tem um sangramento. Às vezes esse sangramento acontece muito à noite e o paciente tem que correr para a emergência. Às vezes se torna uma situação bem dramática. Essa veia também muito dilatada, ela pode fazer um coágulo dentro dela, porque o sangue fica circulando de forma bem lenta e esse sangue lento acaba fazendo um coágulo que é um trombo. Então a paciente pode ter uma tromboflebite. E o outro grande problema também é que a veia pode romper ou pode deixar a pele muito frágil e qualquer pequeno ferimento se transformar numa úlcera varicosa, que é outro grande drama que a gente encontra principalmente nas pessoas mais humildes. Na verdade, pessoas com mais de 65 anos têm 4% de chance de ter essa úlcera varicosa. Tem muita gente que se queixa, né, de dores nas pernas por conta das varizes, né? Exatamente, porque quando a veia está mais dilatada, ela acumula muito sangue. O sangue fica meio que parado na perna. E aí, ao final do dia, aquele sangue sem circular da forma correta, acaba gerando essa sensação de peso, de fadiga. Às vezes a pessoa até programou para ir para uma academia, mas não tem coragem de sair de casa porque a perna está muito fadigada. Ou seja, além de um problema físico, além de algumas situações se transformar num problema mais sério, também tem a questão estética que incomoda muito, principalmente as mulheres. Ok, a gente está vendo aqui na tela, por favor, fecha a tela aqui. E a gente vê que essa mulher está apresentando uns sintomas de varizes. Tem muitas varizes, principalmente aquelas fininhas. E quando vai juntando, fica bem vista, né? Isso é a situação mais comum de consultório. Isso é uma situação inicial do problema. Praticamente toda mulher tem isso. A partir de quando vocês começam a menstruar, começam a aparecer essas microvarizes. Mas às vezes ela dilata mais um pouco, como a gente consegue ver aqui, ó, atrás do joelho. Essas verdinhas. Exato. Seria? Isso aí é o que a gente chama de veias nutridoras. Não adianta você tratar aquelas veias mais fininhas e deixar essa, porque aí vai voltar tudo. Por isso que é importante um bom diagnóstico para você programar bem o tratamento. É muito comum o paciente chegar no consultório,
dizendo que fez várias aplicações e não tem resultado, ou que a mesma veia voltou. É porque às vezes faltou assim uma avaliação mais completa. E é importante já abrir um parênteses, Marília, o que é que a gente tem observado? Que muitos profissionais que às vezes nem são médicos estão tratando varizes e às vezes a gente se preocupa muito com isso porque para você ter um bom resultado de tratamento, você tem que ter antes um bom diagnóstico. Exatamente. E a gente recomenda sempre que vá para um médico especialista para que você tenha um né? melhor resultado. Exatamente, cada um na sua área. Olha, eu sei que existem vários tipos de varizes, né? Quais são os tipos? Porque eu tô vendo a perna dessa pessoa aqui aberta ali. Perfeito. Meu Deus do céu. Pronto, essa é a famosa úlcera varicosa. Nossa. A veia está tão dilatada, ó, na verdade o seguinte, o sangue ao invés de subir pelas veias, que é o normal na perna, ele está descendo. Ele desce com tanta pressão que acaba deixando essa pele mais frágil, porque os componentes do sangue saem de dentro da veia e vão para a pele. Então isso acaba gerando um processo inflamatório muito intenso e às vezes um pequeno ferimento provoca esse tipo de úlcera varicosa. Isso é um drama, viu, Marília? Meu Deus, essa aí. Também, veia muito, isso aí pode romper, ó. Isso está muito em senhoras, né? Muito em pessoas mais de idade, né? Mais de idade que tiveram muitos filhos, mas acontece também em homem. É mais comum em mulher, realmente, 6 vezes mais comum em mulher. Isso aí, por exemplo, é um homem, exato. Olha só também, gente, aberto. Exatamente. Eu tive um paciente... Vai cicatrizar isso, doutor? Mas cicatrizou. É porque a gente não pode mostrar o antes e o depois por questões éticas, mas esse paciente está muito feliz. Graças a Deus. Isso aí já é uma senhora de mais idade, ó. Muito dilatada, muito inchada, né? Provoca muito desconforto físico também ela deve sentir muitas dores, né? Muito. Você já é uma menina jovem, 32 anos, olha. Sério? Depois de 4 filhos, acabou dilatando bastante às vezes. Você imagina o desconforto que essa paciente sente, inclusive do ponto de vista estético, né? O paciente jovem... Após o tratamento, é obrigado a usar aquelas meias por quanto tempo, mais ou menos? Marília, isso também é muito comum de ser perguntado no consultório, porque, na verdade, o que é que existe para prevenir varizes? Não existe um remédio específico para evitar que elas apareçam. Quanto mais a gente vive, mais há uma tendência dessas veias dilatarem por conta do efeito da gravidade. E a única forma que nós usamos para evitar de aumentar é justamente comprimindo essas veias. Certo. Porque é justamente o que vai fazer com que elas evitem de dilatar. Então, a gente vê umas microvarizes, né? Esses vasinhos, essas microvarizes, pode se transformar numa varize mais, digamos assim, estilo aquelas que estavam mais inchadas, ou é o contrário? Podem sim. Essas, às vezes, um pouquinho mais dilatadas, podem se transformar em veias mais calibrosas. Sim. E também pode acontecer o inverso. A veia mais calibrosa pode dar origem a esses microvasos. Por isso que é muito importante uma boa avaliação do paciente e principalmente o exame de imagem, de ultrassom, para você entender não só a anatomia do paciente, mas também a fisiologia, o que é que está acontecendo ali de errado, para você programar bem o tratamento. Uma vez tratada, corre o risco de voltar novamente? Marília, se perguntar assim, Augusto, o que é que provoca varizes? Sim. Olha, o principal fator de risco é a questão de ser mulher. Pois é, mulher sofre, viu, minha gente? Eu falo até brincando assim, faz parte do charme de Só você. mulher que sofre em tudo. Mulher tem filho, mulher sofre em tudo, minha gente. Tudo que é de doença é a mulher que é a predominante em tudo. Realmente, nesse assunto, vocês sofrem mais mesmo. Porque eu mesmo. acho que a mulher usa muito salto também, tem isso, né? Olha, às vezes fica gestante, aí carrega o menino, fica pesado. O principal fator é a questão hormonal. A partir do momento que vocês começam a menstruar, essa variação de hormônio que acontece todo mês, vocês têm picos de estrogênio, picos de progesterona, e isso facilita com que essas veias relaxem e favorece o aparecimento de varizes. Mas não só isso. Em alguma fase da vida, vocês vão ter que usar anticoncepcional, seja para evitar filhos, seja para tratar algum problema de saúde, como ovário policístico, isso também provoca varizes. Gravidez, tanto pela questão dos hormônios da gravidez, o estrógeno, a progesterona chega a aumentar 150% na gestação. Além disso, também tem a questão mecânica. O próprio útero comprime as veias e acaba favorecendo as varizes. E quando vocês entram na menopausa,
lá na frente. Aí é que favorece mesmo. Às vezes tem que fazer reposição de hormônio, junta com a questão da idade. Ou seja, com exceção da infância, vocês têm uma tendência natural de ter varizes. Então, você trata as veias, mas é importante fazer sempre uma manutenção. Porque De quanto em quanto tempo? uma vez por ano. Uma vez por ano Quando- tem que sempre estar indo para dar uma geralzinha, para Exato. ver se voltou alguma coisa para já Complementar, complementar e exatamente. deixar em ordem. Exatamente. Legal, viu? Muito bom. Atividade física, subir escada, salto alto, acho que tudo isso contribui, né? Olha, existem alguns mitos que é importante falar sobre isso. Muito comum a mulher perguntar, por exemplo, se a academia provoca varizes. Sim, O exercício normal, principalmente feito com a orientação de um profissional, é muito importante para a saúde como um todo e também para a saúde das veias. O que é ruim é quando a mulher quer passar do limite. do limite. Quer ficar muito musculosa, muito forte, aí realmente tem uma tendência maior de ter varizes. Salto alto, que é uma pergunta também muito frequente. Até 5 centímetros de altura, o salto, por incrível que pareça, é até bom para a circulação. olha aí. Porque você contrai a musculatura da panturrilha e acaba ajudando no retorno do sangue. Agora, quando o salto é muito alto e a mulher usa durante um longo período do dia, como vocês, apresentadoras, jornalistas, às vezes, acaba sim provocando varizes. Perguntam também se roupa apertada, calça apertada provoca varizes? Não Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que provoca mesmo, Marília, é o tempo e a idade. Alimentação. Alimentação Contribui também? no sentido de obesidade. Certo, O paciente mais obeso, o paciente mais sedentário tem uma tendência de ter varizes. certo. Mas a alimentação, de uma maneira geral, o alimento por si só, a princípio não. Certo. Tem uma pergunta, né, Janaína? Vamos abrir aqui agora as nossas perguntas. Solta o áudio, por favor. Bora, patrãozinho, solta o Eu áudio. tenho 49 anos, tô cheia de varizes. O que é que eu faço, Marília? Ah, é com ele, viu? Bom doutor? dia, Marília. Aqui é a Bom psicóloga dia. do Sul 2 que tá falando. Bom dia, minha amiga. Olha, aqui não sou eu, não. É ele aqui, é o especialista. O que é que ela faz? Olha, é um prazer falar com a senhora. O ideal é que fosse ao médico para avaliar bem essa questão das varizes, porque muitas vezes, Marília, a pessoa tem essas microvarizes, essas vezes mais fininhas, que do ponto de vista de saúde não vai trazer tanto problema. É mais uma questão estética. E às vezes a mulher não está tão preocupada com a estética. Sim. Acontece. E aí, para ela, muitas vezes só precisaria de uma meia elástica para aliviar esse desconforto e evitar de piorar a parte estética, a princípio. Agora, se forem veias mais calibrosas, que aí entra naquela questão que você perguntou, dos riscos dessas veias mais calibrosas, de se transformar numa úlcera, de romper, de fazer um coágulo, um trombo, aí vale a pena realmente fazer o tratamento para evitar essas complicações. Muito bem. E você que está aí do outro lado pode mandar a sua pergunta no 981457570. Estamos falando sobre varizes aqui com o Dr. Augusto, tá? Façam a pergunta que vocês quiserem e tirem suas dúvidas. Agora vamos fazer o seguinte, solta aquele vídeo para que depois a gente faça um comentário aqui. Bora lá, Janaína. Doutor Augusto, vai explicando para a gente um pouquinho o que seria, né, isso aí. Isso. Marília, olha, uma das causas de varizes, dessas veias mais fininhas ou das veias mais calibrosas, é a questão da insuficiência da veia safena, a famosa veia safena, Certo. que não tem nada a ver com o coração. As pessoas associam muito essa palavra safena com o coração. Certo. Não tem nada a ver. Às vezes é quando o paciente precisa operar o coração, vai lá, tira um segmento dessa veia e coloca no coração. Mas quando a veia está doente, quando ela está insuficiente, essa veia tem que ser tratada, porque pode gerar problemas mais sérios no paciente. O que é que acontecia no passado? A gente só tinha uma opção para tratar essa veia, Certo. que era a questão da cirurgia. Certo. E como era essa cirurgia? O paciente tem que tomar uma RAC, que é aquela anestesia nas costas, faz um corte na virilha, faz um corte um pouco mais embaixo, a depender de até onde essa veia está doente, e retirava essa veia. É um procedimento que funciona bem, principalmente se for feito com um profissional habilitado, mas é um pouco mais agressivo. Hoje a boa notícia é que existem outras opções.
Existe tanto a questão do laser, que é isso aí que vocês estão vendo, que isso é fantástico. Né? A gente faz com anestesia local, Certo. não tem corte. Certo. O paciente faz geralmente ali cedinho, 7 horas da manhã, por exemplo, ele já almoça em casa, Certo. não fica internado. Às vezes faz no sábado de manhã, na segunda-feira já está trabalhando. Então é um procedimento assim muito menos agressivo e extremamente eficiente. Certo. Ele se compara em termos de eficiência à própria cirurgia. Certo. Então hoje é o que tem de melhor, na verdade, em relação ao tratamento de varizes que são ocasionadas pelo refluxo da safena. Certo. Existem outras opções, como a questão da espuma, que é Certo. tipo uma cola, que hoje a gente vai lá, funciona também, coloca essa cola nessa veia e ela regride. Mas o laser, que é isso aí, acaba sendo melhor do que a espuma. Já está sendo melhor. Eu estou vendo que tem um aparelhinho. É esse? Isso, esse aparelhinho seria o quê? Exatamente isso aqui, Marília. Esse aí. Isso aqui, na verdade, é um aparelho, é uma fibra de radiofrequência Certo. que tem o mesmo efeito do laser, assim, ele trata a veia, ele vai por dentro da veia, não Certo. precisa cortar para retirar a veia, Certo. faz uma anestesia local, entra com isso aqui e vem secando a veia de uma forma assim muito segura, porque a todo momento a gente está acompanhando isso aí com ultrassom. Certo. Então a gente está vendo o que está acontecendo dentro do corpo do paciente a todo instante e é muito rápido. A gente chega a tratar uma veia dessa em 3 minutos. Rapidinho mesmo. Muito rápido. Quando a veia é maior, às vezes 5 minutos para tratar a veia. Certo. Então, além de ser Esse muito... aparelho seria mais em casos de veias mais inchadinhas? Exato, veias mais inchadas ou aquelas veias mais fininhas, não para veias mais fininhas. As micro? Não. Também as micro não? Essa aqui é para tratar a veia que gera as micro. Sim, As tá. micros. É para tratar como se fosse a raiz do problema. Aquelas mais azuladas, verde azuladas, né? Mais azuladas e mais internas, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Certo. Porque aí, ao invés de retirar com cirurgia, eu consigo tratar com esse material que é muito eficiente e muito menos agressivo. Dói? Não dói. Tipo, e depois? Não, o paciente Ou sai andando. Sente dor, alguma coisa assim? Marília, é incrível como é tranquilo esse tratamento. As pessoas saem andando. Certo. A gente prescreve ali algum analgésico, tem paciente mais sensível, mas na grande maioria não precisa tomar nada. Entendeu? E a volta ao trabalho é muito rápida. Muito bom, então. Porque às vezes com cirurgia, você precisa de uma semana, repouso, 15 né? dias, às vezes um mês para se recuperar. E aí em torno de 48 horas, 72 horas, na maioria das vezes o paciente volta às suas atividades normais de trabalho. Vamos lá. Cirurgia, um caso muito extremo seria para fazer uma cirurgia? Marília, Hoje em dia já não usa mais esse negócio de cirurgia. a cirurgia ainda é feita, sim, principalmente com um bom profissional que tem experiência na cirurgia, mas existem outros métodos que podem substituir muito bem a cirurgia, como é o caso aí da termoablação. Certo. Então hoje, na minha prática diária, a gente evita a cirurgia. Evita porque existem essas outras opções. Muito bem. Agora, olha só, gente. A Vila Olímpica, Paraíba,